A negociação está concluída e o jogador deve viajar até o final desta semana. Vasco detona Flamengo e Fluminense em nota oficial. Marcos Braz fica no Rio de Janeiro para decidir mais duas negociações. Veja o que Flazoeiro falou no vídeo de hoje. Inscreva-se no canal Nação Flamenguista. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho também, é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda muito a gente aqui no nosso trabalho, ajuda muito a gente aqui no nosso crescimento, tá certo? Não é inscrito? Se inscreve. Já é inscrito? Deixa o likezão aí, porque vai ajudar bastante a gente. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando do ranking da Conmebol, a Conmebol que divulgou ontem o ranking dela e o Flamengo aparece como o quarto colocado. Primeiro é o Palmeiras, segundo é o River Plate, terceiro o Boca Juniors, quarto o Flamengo, quinto o Atlético Nacional, sexto, na verdade, quinto, desculpa, o Nacional do Uruguai, sexto, o Atlético Paranaense, sétimo, o Grêmio, oitavo, o Peñarol, nono, São Paulo, décimo, Olímpia, 11º, o Internacional, 12º, o Fluminense, que é o atual campeão, inclusive. O fato do Fluminense ter sido campeão não coloca ele como o primeiro do ranking, porque esse ranking aqui é uma série de jogos, é uma série de coisas. 13º, LDU, 14º, Atlético Mineiro, 15º, Santos, 16º, Independente Del Valle. Então, assim, esse ranking serve para quê? Para auxiliar, principalmente na hora do sorteio. O Flamengo, como quarto colocado no ranking da Conmebol, vai ser cabeça de chave no sorteio no dia 18 de março, onde a gente vai saber quais serão os adversários do Flamengo na fase de grupos da Libertadores da América. Bom, mudando de assunto, deixa eu falar sobre essa parada do Vasco, porque ontem o Vasco soltou uma nota, e assim, na nota o Vasco esculacha o Flamengo, esculacha o Fluminense, tira o Flamengo e o Fluminense para nada na administração do Maracanã. A nota do Vasco, só vou ler o trecho que eles falam do Vasco e do Fluminense e do Flamengo, colocou assim, ó: é vergonhoso assistir um gramado de um importante templo do futebol em condições pífias de conservação e manutenção por seus, e aí colocou em caixa alta, incompetentes administradores. Eu queria dar um recado, porque provavelmente os caras que estão lá agora, o Alexandre Matos, tá novo, não sabe talvez o que aconteceu no ano passado. No ano passado, o Vasco colaborou e colaborou muito para estragar o gramado do Maracanã. Por vezes, não foi uma só vez, foram vezes, o Vasco foi à justiça, jogou no Maracanã na marra, jogou no Maracanã na força e depois ainda ficou fazendo gracinha, membros, né, do Vasco e tal, ainda ficaram fazendo gracinha na internet. Não foi uma vez só, foi vezes. Hoje o gramado do Maracanã tá horroroso, tá péssimo. E Flamengo e Fluminense não tem a maior culpa disso. Culpado é o governo do estado que colocou 2 shows no Maracanã. É claro, Flamengo e Fluminense agora vão precisar dar um jeito no gramado do Maracanã. Vão precisar resolver o problema do gramado do Maracanã. Mas não são os maiores culpados do estado em que se encontra a grama do Maracanã. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Inventaram, colocaram 2 shows no Maracanã em dezembro, acabou com o gramado, teve tempo para resolver, não foi o tempo preciso, então não resolveu e a gente vê o gramado do Maracanã horroroso. Mas tem que lembrar o Vasco, que ano passado eles colaboraram para que o gramado ficasse ruim. Entrando na justiça, jogando no Maracanã à força, jogando no Maracanã na marra, ainda fazendo gracinha depois. Então assim, estão fazendo nota, estão reclamaram da arbitragem, tudo bem. Agora, reclamar do gramado, vocês colaboraram com isso, tá bom? Bom, mudando de assunto, já que eu falei de reclamar de arbitragem, já que eu falei de Vasco, ontem Vasco ficou no 0-0 com o Fluminense, o que significa dizer que hoje o Flamengo tem a chance de se tornar líder do Campeonato Carioca. O que vale isso? O Flazoeiro pode ser já campeão da Taça Guanabara no dia 25. Então, assim,
Ontem, um 0-0 pegado no Maracanã, um jogo muito pegado, assisti boa parte dele, cheio de contestações aí com arbitragem e tal. E o Flamengo, se ganhar do Bangu hoje, assume a liderança do Campeonato Carioca e, consequentemente, já pode ser campeão da Taça Guanabara. E aí joga por 2 empates na semifinal e na final. Tem umas vantagens aí na fase final do Cariocão 2024. Torcer pro Mengão hoje, ganhar do Bangu e a gente continuar aí rumo ao topo, que é ser campeão sempre. Mudando de assunto, falar agora sobre a chegada do Flamengo aqui ontem em Aracaju. Que festa bonita o torcedor sergipano fez na chegada do Mengão. Os jogadores chegaram. Infelizmente, o hotel colocou a torcida aqui muito longe dos jogadores. Assim, o ônibus chegava e tinha uma porta. Os jogadores eles não passavam ali pela torcida. E aí muitos torcedores ficaram chateados, que foram lá, os jogadores não falaram. Apenas, se eu não me engano, o Davi Luiz, ele saiu ali do percurso e foi lá e falou com a galera e atendeu a galera como ele sempre faz. E aí a gente tem que dar o mérito ao Davi Luiz pelo que ele fez. Foi lá, falou com alguns torcedores e tal. Tinha muita gente, tinha mais ou menos umas 1000 pessoas na frente do hotel. Assim, mais ou menos umas 1000 e poucas pessoas na frente do hotel. E depois os jogadores voltaram, tem um deck assim da piscina, acenaram lá para os torcedores. E é isso, infelizmente as coisas não acontecem como a gente quer sempre. Ficou muito longe, ficou bem distante e acabou que os jogadores não foram lá também falar com os torcedores. Bom, mudando de assunto aqui agora, falar sobre negociações. Primeiro, falar da negociação do Mateuzinho. Concluído, o Corinthians assinou, o Flamengo já liberou, o jogador deve viajar até o final dessa semana, se apresentar em São Paulo ao Corinthians. Situação do Mateuzinho concluída, resolvida. Ponto final nela. Agora, situação do Thiago Maia. O Internacional aumentou a proposta e aí deve ser resolvido também entre hoje e amanhã. E uma coisa que eu observei é que o Braz, ele não estava ontem na chegada do Flamengo. Observei bem isso. O Braz, ele não estava na chegada do Flamengo ontem. Pode ser que eu tenha me enganado, mas eu não o vi. Provavelmente o Braz deve ter ficado no Rio de Janeiro para poder resolver essas situações, né? Tem a situação do Corinthians lá, tá resolvido, mas tem a situação do Thiago Maia e tem a situação do Léo Ortiz, que precisam ser resolvidas. O tempo está correndo, como eu disse, Léo Ortiz, agora, hoje é dia 15, faltam 21 dias para fechar a janela. Então, assim, tem que correr com essa situação, tem que resolver essa situação, tem que colocar um ponto final nessa situação. E é urgente. Então, assim, eu não vi o Braz aqui, há um burburinho por aqui que teria ficado para resolver as situações de negociação. Não falaram qual negociação. Tem a negociação do Thiago Maia, que está para sair também de hoje para amanhã, e tem essa negociação do Léo Ortiz, que já se arrasta por bastante tempo. É uma semana decisiva para o Flamengo, tanto na chegada do Léo Ortiz como na saída de outros jogadores. É uma situação que vai ser muito decisiva, é uma semana que vai ser muito decisiva para o Flamengo, e a gente espera que o Flamengo consiga resolver nessa situação de, se for contratar, contratar, se não for contratar, não contratar, se for para liberar o Thiago Maia também, que libere o Thiago Maia, se não for para liberar também, que não libere. Por exemplo, hoje a gente estava precisando de um volante, o Flamengo segurou o jogador, deve jogar hoje o Igor Jesus ou o Everton Araújo. O Flamengo manteve ali a ideia de liberar ele para o Internacional, então que essa negociação se resolva o mais rápido possível, porque assim vai ser bom para todo mundo, tá certo? O técnico Pedro Caixinha pediu e insistiu, e o Red Bull Bragantino vai inscrever Léo Ortiz para jogar a pré-Libertadores. Diretoria do Flamengo segue atento na movimentação do Massa Bruta. Técnico Tite faz mudança e vem pro jogo contra o Bangu, aqui em Sergipe hoje, com novidade no time do Mengão. Já vou começar o vídeo dando parabéns ao mais novo papai no elenco do Flamengo. Matias Vinha, a filha dele nasceu
hoje, né? E ele já volta pro Brasil amanhã. Ele que viajou no último domingo para a Itália para acompanhar o nascimento da filha e nasceu aí a primeira filha de Matias Vinha. Desejo que venha com muita saúde, com muita paz, que traga muita alegria para a família de vocês, você como a sua esposa aí, o Matias Vinha, que vocês sejam muito felizes aí com essa bebê que acabou de chegar. Bom, vamos mudar o assunto, falar sobre Flamengo e Bangu, porque daqui a pouquinho, 9h30 da noite, a bola rola aqui no estádio do Batistão, em Aracaju. Eu já estou aqui em Aracaju, e a situação, gente, ela é basicamente a seguinte. Eu vou explicar para vocês sobre esse jogo específico entre Flamengo e Bangu. Flamengo vencendo vai virar líder do Campeonato Carioca, porque o Fluminense é o líder, tem 18 pontos, o Flamengo é o segundo colocado, tem 15 pontos. Só que se o Flamengo vencer, vai a 18 pontos e ganha do Fluminense no saldo de gols. Então é importante, além do Flamengo vencer hoje, vencer fazendo bastante gols. Vencer com placar o mais elástico possível. Porque vai conseguir, além de vencer, aumentar mais ainda o saldo de gols e se firmar na liderança do Campeonato Carioca. Provavelmente, o jogo que vai decidir o campeão da Taça Guanabara é a partida entre Flamengo e Fluminense na última rodada do campeonato, na última rodada da fase de grupos aí do campeonato. Vai ser a partida que vai decidir aí quem vai ser o campeão da Taça Guanabara e vai ter a vantagem do empate tanto na semifinal como na final do Cariocão 2024. Estou indo agora, estou acabando de gravar o vídeo aqui. Quando eu acabar de gravar o vídeo, vou passar ali na Festa das Embaixadas, no Yacht Club. Depois eu vou lá para a Arena Batistão, falar com todo mundo que puder falar, atender todos os torcedores. A galera aqui de Aracaju, já falei, me atendeu muito bem, foi muito bacana, muito carinhosa, muito solícita também comigo nessa minha passagem aqui por Aracaju. O técnico Tite deve fazer a mudança no time, que deve vir com Igor Jesus de primeiro volante, já que não vai poder contar nem com o Alan e nem com o Eric Pulgar. O Eric Pulgar tomou o terceiro cartão amarelo, tá suspenso, e o Alan tá se recuperando aí, tá fazendo na verdade qual é o nome da palavra que o Flamengo usa, meu Deus? Tem um nome certinho da palavra. Reequilíbrio muscular. Tá fazendo o reequilíbrio muscular, vai ficar 12 dias fora, então o jogador não está à disposição para o jogo de hoje, e o Flamengo deve aí ter a primeira chance, né, na equipe principal, Igor Jesus com o técnico Tite. Provável time do Flamengo: Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Igor Jesus, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Esse é o provável time do Mengão, e eu vou dizer uma coisa: o Tite tem que avisar para o Gerson, nesse jogo específico de hoje, que vai precisar dele fazendo ali a cobertura do Igor Jesus. É um garoto, tá tendo a primeira oportunidade com o Tite, tá tendo a primeira oportunidade na equipe profissional ao comando do técnico Tite. Então, assim, tem que avisar, Gerson, tem que ficar atento aí no Igor Jesus para poder ajudar ele, para poder ajudar aí o seu companheiro, que é jovem, que é novo e que tá aí tendo a chance agora na equipe profissional. Bom, deixa eu falar sobre as negociações do Flamengo, que eu vou explicar uma por uma para vocês. São 3, né, que o Flamengo tá em curso: Thiago Maia, Mateuzinho e Léo Ortiz. Primeiro, Mateuzinho foi aprovado nos exames médicos e 11h41 da manhã o Vene trouxe a informação de que o Flamengo entrou com o pedido de rescisão de contrato junto à CBF do Mateuzinho. Aquela questão do bid, né, que sai no bid, ele precisa da saída do Flamengo para poder dar entrada no Corinthians, no bid, boletim informativo diário. Então a situação é essa: Mateuzinho vai se apresentar ao Corinthians, acredito que ainda hoje ou amanhã, já vai começar a treinar no Corinthians, é jogador do Corinthians. Ponto final, acabou. Internacional de Porto Alegre chegou com a proposta de 4 milhões. O Flamengo pede 4,5 milhões no jogador. E agora a situação está basicamente a seguinte: parece que as duas equipes começam a falar a mesma língua na negociação, porém o Flamengo tenta segurar um percentual maior dos direitos, né, do
do Thiago Maia. Qual é a ideia do Flamengo? Já que vocês não estão pagando os 4 milhões e meio que eu tô querendo, deixa mais um percentual comigo. Daí o Flamengo morderia um percentual do Lille, que seria vendido uma parte lá do Lille para o Internacional. Basicamente isso que está acontecendo, e esse tem sido o imbróglio entre as duas equipes. Mas, ao que tudo indica, a imprensa gaúcha traz essa informação e a gente consegue confirmar, é que essa negociação ela pode sair a qualquer momento. A qualquer hora, o Thiago Maia pode ser anunciado como jogador do Internacional. As negociações constantes estão acontecendo hoje, quinta-feira, véspera de fechamento da janela lá do futebol gaúcho, né? A partir de amanhã não pode mais escrever nenhum jogador no Campeonato Gaúcho. E por último, e não menos importante, vamos falar de Léo Ortiz, porque o técnico Pedro Caixinha pediu, a diretoria do Red Bull Bragantino segurou o Léo Ortiz e ele vai jogar a pré-Libertadores pelo Red Bull Bragantino, ao que tudo indica. O que acontece é o seguinte: o Red Bull Bragantino vai inscrever o jogador. Na semana que vem já tem jogo da pré-Libertadores do Red Bull Bragantino. O jogador vai ser inscrito e, cara, é aquilo. Se o Flamengo não conseguir fechar essa negociação, ele vai ser inscrito e ele vai jogar. Se não me engano, o Red Bull Bragantino tem até amanhã para poder enviar a lista dos jogadores inscritos. Mas muita gente estava me perguntando, Flazoeiro, se o Red Bull Bragantino inscrever ele jogar a pré-Libertadores pelo Red Bull Bragantino, ele pode jogar a fase de grupos pelo Flamengo? Sim. Pode, porque é uma outra fase, há uma mudança de fase. Então, assim, se ele sair, beleza, ele vai jogar esses 2 jogos, digamos que o Red Bull Bragantino se classifique para a fase de grupos. Nesse período, ele sai do Bragantino e vem para o Flamengo. O Flamengo pode inscrever ele na fase de grupos tranquilamente. Pode contar com o jogador na fase de grupo. Esse era o medo de muitos torcedores, né? Que não sabia se podia ou não, porque já tinha jogado por outra equipe e tal. Não, ele pode jogar tranquilo pelo Flamengo, mesmo tendo jogado a pré-Libertadores pelo Red Bull Bragantino. E o Flamengo segue nessa negociação, segue tentando chegar aí a um denominador comum com o Bragantino. O que o Flamengo precisa ficar atento é que a janela de transferência do meio do ano, ela só começa, atenção, a janela de transferência do meio do ano, ela só começa depois da Copa América. Então, antes da Copa América, cara, a gente tem que contratar agora, porque depois é só depois da Copa América, só lá para julho. Então o Flamengo vai ter que jogar março, abril, maio, junho, com o time que fica montado nessa janela de transferência. E depois de julho, lá em julho, quando terminar a Copa América, é que reabre a janela de transferência e vai até, se não me engano, dia 2 de setembro ou no final de agosto. Então, assim, tem que correr atrás. Se for contratar, tem que contratar. Se for montar, tem que fazer agora. Tem 20 dias ainda para correr atrás e resolver. Se não resolver, é só em julho e aí a gente já sabe o desespero que é aquela janela do meio do ano. Bom, galera, o negócio é o seguinte, para terminar o vídeo, 7h30 da noite eu estarei ao vivo, direto aqui da Arena Batistão, eu, Marcos Vinícius Medina Filho, Wesley Ramon, Mauro Santana, vamos estar batendo um papo, vamos estar conversando, falando mais sobre a janela de transferência, falando mais sobre o gramado do Maracanã, falando mais sobre tudo que está rolando e acontecendo em nosso Mengão. Se você não é inscrito no canal, já sabe, botão aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, isso é muito importante para o nosso trabalho, isso é muito importante para o nosso crescimento e isso ajuda muito a gente aqui no YouTube, tá certo? Não é inscrito, se inscreve, já é inscrito, deixa o like, muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis, valeu! Você assistiu um vídeo de cortes do canal Flazoeiro. Inscreva-se no canal oficial do Flazoeiro e no canal Nação Flamenguista.